pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca e hoje o nosso convidado é um imigrante espanhol que vive há bastante tempo no Brasil e a gente vai querer saber dele exatamente isso, se ele se sente mais brasileiro, espanhol, e essa história de espanhol também eu vou tirar limpo, porque ele é de uma região da Espanha que há muita polêmica em torno dessa região, não só porque ela é uma região muito bonita e um dos lugares mais visitados do mundo, mas porque eles tentaram, essa região da Espanha tentou criar um país independente. Ou será que é um país independente, ou será algum dia? A gente vai saber tudo isso a partir de agora. Pode abrir aqui para mim, porque o Jorge Castan, que é de Barcelona e vive no Brasil. Desde quando, Jorge? Desde 85. Obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar e contar a sua história. Conversar com você. Ô, Jorge, você é de Barcelona. Eu gosto de futebol e eu vejo aqueles jogos da Champions. Eu lembro que a torcida do Barcelona, num determinado momento da partida, que eu não lembro qual é, o estádio todo fazia uma mobilização no sentido de pedir a independência da Catalunha. Aos né? 17 minutos e 14 segundos. Por que é? Essa é uma data? O que tem? Representa 1714, que foi o ano em que a Catalunha perdeu a guerra de sucessão contra o governo, contra a monarquia borbônica, que é a que hoje continua mandando na Espanha, e perdeu todos os seus direitos que faziam da Catalunha uma região diferente da Espanha. Jorge Castan é paisagista. Daqui a pouco eu também vou querer saber direito o que é isso, o que faz um paisagista. Nós separamos aqui, Jorge, duas bandeiras. Mostra primeiro aquela bandeira diferente, aquela lá que a gente conversou antes aí. Põe aí para mim. Essa bandeira que a Débora está exibindo para a gente aqui é da Catalunha, é isso? Essa é a bandeira da Catalunha. Quem é adepto do futebol deve lembrar que o Barcelona chegou, inclusive, a utilizar um uniforme alternativo com essas cores. Sempre tem o uniforme, um dos uniformes é o amarelo com as 4 barras vermelhas. O nome dessa bandeira é La Sañera. E a história dessa bandeira é uma história muito bonita, porque essa é a origem da identidade catalã. O conde Jofre Pilós lutou na guerra contra os mouros e foi ferido de morte. E ele lutou com muita bravura. E aí o rei perguntou para ele o que ele queria como recompensa por essa luta que ele tinha feito com tanta dureza e com tanta coragem. E ele falou que ele queria um escudo. O escudo quer dizer o reconhecimento da identidade e a independência. E o rei, segundo a tradição, lógico, que isso é uma lenda, colocou a mão na ferida e sobre o seu escudo dourado colocou os 4 dedos de sangue que marcaram as 4 barras. E essa é a lenda da origem da bandeira da Catalunha. Essa é a história da lenda da Sañera. Agora, nós vimos essa bandeira. Agora mostra outra, que é a tradicional, que todo mundo que lembra da Espanha vai lembrar da bandeira da Espanha, né? Cadê a bandeira da Espanha? Aí, qual que é o sentimento de alguém que nasce em Barcelona ou na Catalunha em relação a essa bandeira? Essa é a bandeira que está no meu passaporte, essa é a bandeira que eu via todos os dias nos edifícios públicos. Na realidade, o que a gente tem que entender aqui é um pouco que nós vivemos momentos diferentes. Hoje em dia, o próprio conceito de nacionalidade, e eu vou falar desde uma perspectiva europeia que é diferente de uma realidade brasileira. O próprio conceito de nacionalidade, quando a gente é europeu, é um conceito diferente. Como eu te diria assim, o brasileiro vê a bandeira brasileira, e é uma bandeira muito bonita, muito bem vista, muito reconhecida em todo o mundo, porque é uma bandeira diferente, mas além disso o catarinense se sente catarinense. E nós temos alguns estados da República Federativa do Brasil que têm uma identidade muito própria. E um pouco o paralelismo que eu gostaria de fazer com a Catalunha. Tem estados que são muito parecidos. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é difícil poder dizer que existe uma identidade matogrossense diferente. Mas os gaúchos, por exemplo, os pernambucanos também, têm uma identidade muito própria. É um pouco o que acontece com os catalães com relação aos espanhóis. Se você me pergunta se eu me sinto espanhol, eu sou espanhol.
Meus filhos são espanhóis, meus netos são espanhóis. Mas, antes que nada, eu sou catalão. Esse sentimento de catalanismo, os meus filhos não sentem dessa maneira tão forte porque eles não nasceram lá e não viveram isso. Mas não é só a identidade, ter uma língua própria, uma história própria, tem toda uma série de partes que formam parte da identidade, uma cultura própria. Na verdade, porque muita gente fala do espanhol, né? Mas, na verdade, o idioma que se determinou que se falasse em toda a Espanha é o castelhano, na verdade. Explica essa história do castelhano, porque muita gente... castelhano é sinônimo de espanhol? Não é bem assim, né? Como é que é exatamente essa questão? Não, de novo, espanhol é nacionalidade, espanhol não é língua. Tá? A língua é o castelhano, o idioma é o castelhano. E na Espanha, que é um país formado por diferentes comunidades autônomas e por diferentes regiões autônomas, nós temos diferentes línguas. Como na União Europeia também, de novo, nós temos toda uma série de línguas que se falam, de idiomas que se falam. Na Espanha, a mesma coisa. Nós temos o catalão, nós temos o galego, nós temos o euskera, que é o vasco, nós temos o castelhano. São línguas diferentes, com gramáticas diferentes, com idiomas diferentes, com vocabulários diferentes, com dicionários diferentes, com gramáticas diferentes. As Astúrias, qual que é o idioma nativo Castelhano. da região? Lá é o castelhano mesmo. É uma região de Castela, não? Não, é o Principado de Astúrias. Castela, tu tem Castela e León, que é a região do central da Espanha. Tem a Extremadura, tem Andaluzia. E no norte você tem Galícia, que fala galego. Nós estávamos falando há pouco da semelhança do galego com o português, que são línguas muito próximas. O Astúrias, que fala castelhano, e o País Vasco, Euskadi, que fala galego. Que fala vasco, euskera. Ô Jorge Castan, me diga uma coisa, o que leva um cidadão europeu de um país de uma economia estável como a Espanha a vir para o Brasil? É claro que isso não aconteceu agora, isso faz bastante tempo, né? Mas conta essa história, como é que o Brasil foi aparecer na sua vida? Bom, foi um acidente de percurso, não foi resultado de nada planificado nem planejado dessa maneira. Acho que a gente tem que ver o processo de migração. Tá? E a maioria dos brasileiros aqui em Joinville, por exemplo, onde nós estamos, são migrantes, tá? Sejam migrantes de fora em várias gerações, como o caso dos colonizadores. Tá? E aí, quando nós falamos de alemães, a gente sabe que é mentira. A Alemanha não existia quando se criou Joinville. A Alemanha como nação não existia. Então, nós temos noruegueses, nós temos dinamarqueses, nós temos gente de Hamburgo, de outras regiões da Alemanha. Assim como na Itália. A Itália como também, na Itália, né? Não existia a Itália, né? A Itália, como nação, só se criou depois que a Anita Garibaldi foi lá ajudar o Garibaldi nesse processo. Estou simplificando e levando um pouco na brincadeira, mas é verdade. A Itália não existia nesse sentido. Tinha o Trentino, tinha uma série de regiões nesse sentido. Então, a gente tem que entender que os processos migratórios, eles são resultado de toda uma série de processos econômicos, de processos de guerras. Nós tivemos grandes migrações resultado de guerras, de perseguições, tá? Como o caso, por exemplo, tem famílias aqui em Santa Catarina de origem hugonote que fugiram da França perseguidos por uma perseguição religiosa. E no meu caso, concretamente, foi uma migração profissional. Eu acabava de me formar em 78, tive uma oportunidade, tive um convite para trabalhar na Venezuela, num projeto do Roberto Burle Marx, um projeto gigantesco no centro de Caracas, em Parque Central, e foi um objetivo claro. Vou por um contrato de 2 anos, vou trabalhar lá durante 2 anos, naquela época de ouro da Venezuela, que não tem nada a ver com a realidade atual. Só para contextualizar, né? Quando a gente fala da Venezuela de repente para garotada, o sujeito foi mais, como assim, cara? Como é que alguém sai da Espanha para ir ganhar dinheiro na Venezuela? É que a Venezuela tinha muito, ainda tem, né? Tinha muito petróleo e o país era muito rico, né? Naquela época a Venezuela era chamada informalmente e de forma irônica a Venezuela Saudita, porque a Venezuela é uma das grandes reservas de petróleo, continua sendo de um petróleo de muito boa qualidade, além disso, e é um país riquíssimo. Tá? É um país com uma série de problemas sociais gravíssimos, tanto é que toda essa situação que a Venezuela vive hoje é resultado dessa tremenda desigualdade social. É um país com economia, já era naquela época um país com economia capitalista
de forma, mas não realmente, porque o Estado era dono, nacionalizou petróleo, nacionalizou aço, nacionalizou a eletricidade. Então, a maioria da economia, mais de 90% da economia, estava direta ou indiretamente nas mãos do Estado. Então, tem que entender também isso daqui. Eu não fui naquela época para a Venezuela para ganhar dinheiro, eu fui para ganhar experiência. Eu defendo que quando alguém se forma, no fundo não sabe nada, está pronto para começar a aprender. Acho que a faculdade ou a escola nos dá uma formação básica a partir da qual nós podemos começar a aprender. E o meu objetivo naquele momento era exatamente isso: ir para a Venezuela com um contrato de 2 anos para ganhar experiência. Tive a sorte de trabalhar com Burle Marx, de conhecê-lo, de trabalhar com outros projetos com ele, de poder executar muitas das suas obras. E era uma época de bonança econômica, de muita riqueza, de muita movimentação econômica. Burle Marx fez muitos projetos e grandes projetos na Venezuela exatamente por isso. Porque tinha muitos profissionais de todo mundo, bons profissionais, indo para a Venezuela para trabalhar, para fazer bons projetos, como tem outros hoje indo para Abu Dhabi ou para os Emirados Árabes ou para essas grandes fronteiras econômicas. A Venezuela, até me lembrei que outro dia eu falei com uma moça da Venezuela, e ela relatava que, embora o país esteja numa situação econômica absolutamente lamentável atualmente, mas ela disse que um problema não existe lá. Quando há energia elétrica disponível, que falha, né, com muita frequência o fornecimento, ela diz que devido às termoelétricas, que são as mantenedoras da distribuição da energia, ela diz que todo mundo deixa ar-condicionado ligado, desde uma casa mais humilde até o mais abastado, porque é muito barato, né, a energia elétrica lá. A energia na Venezuela é muito barata, o combustível é muito barato, mas nós estamos vivendo aqui preços de combustível a nível europeu, a nível internacional, mas a Venezuela, eu lembro que encher um tanque de um carro, como que eu tinha lá, uma caminhoneta Toyota Land Cruiser, custava o equivalente a 5 ou 7 reais, era o que custava. Então, o combustível não custava, tudo aquilo que é ligado à energia não custa, e fora disso, as pessoas esquecem que a Venezuela tem um sistema fluvial maravilhoso, tem um dos rios mais caudalosos do mundo, que é o rio Orinoco, e que tem uma grande represa, que é a represa de Guri, que produz muitíssima energia hidroelétrica. Então, além da vantagem das termoelétricas, ainda tem essa vantagem aí. Venezuela é um país maravilhoso, com uma escala maravilhosa, com um clima maravilhoso, com uma gente maravilhosa. Agora, a gente sabe que Jordi Castan foi da Espanha para a Venezuela. E o Brasil? Como é que apareceu nessa história? Bom, o culpado que eu estou no Brasil hoje e que continue trabalhando com paisagismo, que é a minha paixão, é o Roberto Burle Marx. Como já falei, eu trabalhei com o Roberto Burle Marx na Venezuela, num projeto específico que era Parque Central. Daí a gente conseguiu desenvolver uma relação que foi além da relação profissional, uma relação de amizade. Eu gosto de lembrar que quando o Roberto chegava no Brasil, chegava em Caracas, ficava na minha casa muitíssimas vezes, eu buscava ele no aeroporto, tínhamos uma relação que ia além da relação profissional. E ele me convidou para vir conhecer o Brasil, me convidou para fazer uma viagem que para mim foi uma viagem muito impactante, quando o Roberto fez 70 anos, fez uma grande festa de aniversário, e aí me convidou para ficar na casa dele, na Barra de Guaratiba, e aí depois nós fizemos uma viagem. Estou falando na época em 80, né? Em 80, uma viagem que foi Rio, Belo Horizonte, Brasília, e aí conheci os projetos do Roberto em Brasília, apresentados por ele mesmo. Depois Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina, uma região maravilhosa no interior da Bahia. Pedra Azul, Teófilo Otoni, Pedra Azul, Vitória. Então foi uma viagem fantástica para conhecer o Brasil com outros olhos, numa época completamente diferente também. Jordi Castan, quando você estava lá na faculdade, lá em Barcelona? Em Barcelona, sim. Quando alguém falava em Brasil, em América do Sul, você também tinha aquele conceito de, poxa vida, lá deve estar cheio de Amazônia, floresta, animais. O que no imaginário do estudante que talvez não se interessasse tanto assim por geografia,
o que vinha na cabeça quando se falava em Brasil e América do Sul? Bom, vamos lá. A minha situação não é uma situação normal para te responder a isso. Primeiro, eu adorava e continuo adorando geografia. Uhum. E segundo, pelo estudo do paisagismo, eu tenho uma relação muito próxima com tudo que é a flora e especialmente pela flora tropical. Era uma necessidade até conhecer. É uma coisa que eu sempre gostava, e eu lembro em Barcelona tinha, além de um jardim botânico, tinha um bráculo, que é uma estrutura especialmente construída para ter plantas de sombra, e a maioria das plantas que tinha lá, que chamavam a atenção para um jovem estudante de paisagismo, eram plantas tropicais, e a maioria delas eram brasileiras ou da América do Sul. Tá? Temos que lembrar, no caso da América do Sul, que tem toda uma série de espécies de plantas, de gêneros de plantas, que só se encontram na América do Sul. As bromélias são só americanas, os filodendrons, a maioria deles são americanos, os cactos são americanos, então nós temos uma riqueza, as helicônias são todas americanas, então sempre tive um interesse pela América do Sul. Além disso, existe um vínculo histórico entre a Península Ibérica, entre a Espanha e Portugal, com a América do Sul, tá? Pela história da colonização espanhola, do México ao Chile. Eu tive oportunidade, tenho oportunidade de conhecer e trabalhar em todos os países da América do Sul. Então, eu sempre tive uma relação muito próxima. Eu não imaginava que eu acabaria morando aqui, que eu faria desta a minha cidade, a minha vida, o meu país, e que eu teria minha família aqui. Isso é impossível de imaginar naquela época, mas sempre tive muito interesse, como tinha também interesse pela África Equatorial ou pela Ásia, essa parte da Indonésia que eu conheço, de Sri Lanka, esses países com esse clima fantástico, muito mais rico e luxuriante que o nosso clima europeu, mais frio e mais duro. Quer dizer, então, o seu conceito era um pouco mais respeitável em relação à América do Sul, mas no sentido de respeitável, não ignorava as características das grandes cidades, né, das variações climáticas que há na América do Sul, tudo isso era conhecido. Sim, conhecido como um estudante de 17, 18 anos pode conhecer. Uhum. Lógico que quando você conhece realmente a América do Sul, ou conhece um país como o Brasil, com essas diferenças extraordinárias que nós temos, desde o Pico da Neblina, na fronteira entre Colômbia, Venezuela e o Brasil, ou as Cataratas de Iguaçu, o Planalto Catarinense, ou a Serra do Rio do Rastro, ou a Pedra Azul, tudo isso é absolutamente impressionante. Agora, Jorge, o que mais te surpreendeu, se é que você lembra disso ainda, ao chegar ao Brasil? Teve alguma coisa assim que, cultural, eu não digo nem geográfica, culturalmente falando, o que mais te surpreendeu? Tem duas coisas que me marcaram muito. Tá? A minha chegada no Brasil foi no Rio, logicamente, e a paisagem do Rio é absolutamente e continua sendo absolutamente espetacular. Tá? Linda, né? Isso é uma coisa que chama a atenção, e Rio, acho que para todos os europeus é uma cidade que está no nosso imaginário de uma maneira muito positiva. E a segunda coisa que me chamou muitíssimo a atenção são as pessoas. Essa mistura racial, essa diversidade, esse senso musical, esse prazer pela cor, essa realidade brasileira, essa imagem brasileira dos 5 S's que a gente chama, não? Que é o sol, em inglês, não? O sol, sun, sen, da areia, sound, de música, este lado do sexo, no sentido do erotismo. A sociedade brasileira é uma sociedade extremamente erotizada, que tem a ver com a praia, tem a ver... a moda praia brasileira é uma moda extremamente, muito mais provocativa. Que ousada, né? Ousada nesse sentido. Tá? Então tem todo esse lado... brasileiro que tem uma identidade muito forte e que também serve de referência para muitos outros países da América Latina. Agora, e aquele estudante que chegou para permanecer um tempo na Venezuela e que depois veio para o Brasil, quando chegou no Brasil, assim como na Venezuela, a ideia era permanecer por algum tempo e depois voltar para a Espanha? Não, aí tem uma mudança muito grande. Na Venezuela eu fui para trabalhar durante um tempo, adquirir uma experiência e voltar. Sempre a ideia, na Venezuela, nunca me sentia em casa. Tá? Eu tive a sorte, e eu vou destacar isso de sorte,
que era minha mulher, ela era de Joinville. Então, quando eu falo do Brasil, eu não vou falar de Joinville, do Brasil, eu vou falar de Joinville. Do mesmo jeito que no Rio, achava muito bonito, mas o tempo que eu morei no Rio, nunca me sentia em casa. Joinville era uma cidade, naquela época, eu cheguei aqui em 85 para morar. Joinville é uma cidade, e continuo achando isso, e brigo por Joinville nesse sentido, para que seja uma cidade melhor, que não perca tudo que já perdeu, ou que recupere parte do que perdeu. É uma cidade onde você tem qualidade de vida, tem gente que você pode olhar no olho, pode dar a mão e ainda a palavra vale. É uma cidade que tem uma condição privilegiada. Nós estamos a 40 minutos a menos do que isso do mar, a 40 minutos da serra, a 1.000 metros de altitude. Então, nós temos uma condição econômica muito bem localizada entre Curitiba e Florianópolis, entre Porto Alegre e São Paulo. Então, Joinville, Santa Catarina em especial, e Joinville, Santa Catarina de uma maneira geral, e Joinville em especial, é um lugar onde você pode morar, e eu não tive nenhuma dúvida a partir desse momento que era aqui que eu ia morar, que era aqui que ia fazer minha vida, minha carreira profissional, que ia participar ativamente, como participo ativamente da vida política, não partidária, mas da vida política da cidade. Eu tive a oportunidade de ser secretário do município, presidente de uma empresa municipal. Então, eu devo muito para esta cidade, me dedico muito a ela, luto muito por ela e assumi essa cidade como minha. Jorge, vamos partir para um assunto que talvez, não sei se você se interessa, talvez sim, a culinária. Como é que foi a adaptação, a alimentação em relação àquilo que você estava acostumado na Espanha, né, vindo aqui para o Brasil? O que mudou? O que te chamou a atenção ali na alimentação aqui no Brasil? Olha, Enio, eu vou te dizer que não mudou nada. Sério? Por que não mudou nada? Primeiro, a culinária espanhola é muito rica, muito variada, cada região é muito rica. Eu, em função de trabalho, eu tenho a oportunidade, sempre tive a oportunidade de viajar muito. E de viajar não como turista, sino de viajar como viajante. Viajante é aquele que interage com o país, com a realidade. Só para te dizer, profissionalmente, eu tenho trabalhado em mais de 30 países, da Ásia, a África, Europa e América, não? A América toda, do Canadá, Estados Unidos, ao Chile, Argentina, todos os países. Então, na realidade, eu sempre tenho muito interesse pela culinária, pela gastronomia, pelos diferentes ingredientes. E eu acho que a cultura está vinculada ao que nós comemos. Tá? Me choca muito ainda, eu te diria, o exagero da comida brasileira. Tá? A culinária brasileira é de ingredientes de muito boa qualidade, mas o brasileiro gosta muito da quantidade de comida. Então, muitas vezes, comparado com outros lugares, com outros países, nós não temos uma culinária tão diversificada. Tá? E aí temos uma base muito forte de carne de gado especificamente. Tá? Mas, para mim, a culinária, a gastronomia, de uma maneira geral, me interessa muito. Tá? Tem países que têm uma culinária diversa. O meu dia a dia de comida incorpora toda essa minha cultura que eu vivi. Então, para mim, não foi nada impactante. Difícil. Não, eu vou te contar uma anécdota aí. Quando cheguei aqui em Joinville a primeira vez ou a segunda vez, as pessoas, um pouco na brincadeira, falavam, vamos ver se tu é bom mesmo. E me levaram para comer caranguejo, não? Certo. Achando que eu ia fazer cara estranha e tal. E o espanhol, como bom espanhol, tudo que seja frutos do mar... é bem-vindo. É bem-vindo. Então, quando eles viram com que vontade avancei sobre o caranguejo, falaram, não, tu vai te dar bem aqui. Tá? Então, nesse sentido, não tem nenhum problema com a culinária daqui. Aprecio muito e não nego praticamente nada. Isso é legal, né? Conhecer a alimentação, a culinária local, de qualquer lugar que a gente vai, sempre agrega alguma coisa culturalmente para a gente, né? Eu tenho com os meus filhos uma brincadeira desde pequenos, e eu vejo que eles estão fazendo isso com os seus filhos, não? Que é o seguinte, você tem a obrigação de experimentar e tem o direito de não gostar, porque nós temos muito preconceito. Não gosto, nem viu, nem comeu, nem nada. Prato mais feio, entre aspas, que a feijoada. A feijoada não é um prato bonito. Não é tá? mesmo. E é um prato delicioso. Não? E eu lembro numa viagem que a gente fez com a família para a África do Sul,
E aí nós chegávamos nos restaurantes e tem comida diferente, tem comida de carne de caça, tem comida de jacaré, tem peixes diferentes, tem antílope, gazela, um monte de coisas, não? E os filhos, cada um olhando no cardápio o que tinha diferente, não? E depois, voltando no avião, meu filho falou, eu descobri, eu comi, experimentei 14 pratos novos. E a minha filha, Ana, choramingou um pouco assim, Ana, o que tem? Eu só comi 13. Então, eu gosto disso e aprecio muito essa abertura a experimentar coisas novas e a ter o direito de dizer, experimentei e não gostei. Uhum. Mas isso de fazer cara feia, eu não quero e não experimentar, isso não é comigo. Eu experimento, vou atrás, averiguo, pesquiso. Vamos falar um pouquinho de paisagismo? Afinal de contas, na essência, para aquele cara como eu que não entende nada de paisagismo, o que é o paisagismo? O que o paisagista faz exatamente? Bom, o paisagismo é muito pretensioso o que eu vou te dizer. O paisagismo reproduz em espaços artificiais aquilo que a natureza nos oferece de uma maneira natural. Então, o paisagismo é a arte de projetar um espaço, do mesmo jeito que o arquiteto projeta um espaço construído, o paisagismo constrói um jardim, propõe um jardim, tem diferentes estilos de paisagismo, que não deve ser confundido com a jardinagem. A jardinagem é a profissão de construir esses espaços. Eu, como diria, uma coisa é o arquiteto que projeta a casa e outra coisa é a construtora, a empreiteira de mão de obra, ou o pedreiro que vai construir essa casa, essa residência, ou esse prédio, etc. Então, o paisagismo é a arte de projetar. É uma profissão técnica, tem uma bagagem técnica muito forte, porque tem que entender de solos, de clima, de plantas, de proporção, de escala, de textura, de cores. Tudo isso está vinculado ao paisagismo, com uma diferença, que a gente trabalha com plantas vivas. Então, quando a gente trabalha com plantas vivas, tu tem um comportamento diferente. Se eu vou construir esta mesa estará aqui daqui 10 anos do jeito que eu construí. Se eu vou construir uma casa, ela está igual, a porta está lá, a janela está lá, posso mudar a cor da fachada. As plantas crescem, o desenvolvimento cresce. Nós temos hoje na frente da prefeitura a rua... Prefeitura de Joinville. De Joinville, sim. Na frente da prefeitura de Joinville, nós temos a Avenida Hermann August Lepper, com aquelas figueiras plantadas. Aquelas figueiras hoje dão uma sombra maravilhosa, porque foram plantadas de uma maneira para projetar essa sombra e estão plantadas na distância certa para dar essa cobertura e para criar um microclima específico. Existem muitas cidades do Brasil, né, que tem essa... fica quase que um túnel formado pelas figueiras. Né? Isso é planejado, é pensado? Claro, eu vou te colocar 2 exemplos muito bons. Belém do Pará, com as mangueiras, que as mangueiras cumprem essa função, além de fornecer manga de vez em quando caindo em cima dos carros. Que alguns acidentes acontecem, né? Mas, por outro lado, criam uma sombra maravilhosa e é super agradável naquele calor amazônico caminhar embaixo das sombras das mangueiras. Como a própria Rua das Palmeiras aqui em Joinville, tem muitas outras, as aleias de palmeiras do Jardim Botânico do Rio, com essa distância entre as palmeiras, formando essa paisagem maravilhosa, ou a saída do aeroporto de Salvador com um túnel natural formado com bambu. Aquilo lá é bambu. É bambu, certo? Então, um bom paisagista faz um bom projeto e prevê o crescimento das plantas no tempo e no seu espaço. Ô, João, quando a gente compra um carro, a gente recebe lá um manual, olha, com não sei quantos mil quilômetros, a cada 10 mil quilômetros tem que fazer a revisão, tem que trocar o óleo, sei lá o que tem que ser feito ali, né? Tem uma série de itens. O paisagista também entrega lá, olha, essa árvore aqui vai crescer, isso aqui vai acontecer. Como é que funciona essa relação depois que o trabalho é concluído, entregue, que fica muito bonito, a gente vê isso em várias edificações e tal, e como é que é esse pós-venda, digamos assim? Olha, nós hoje, por exemplo, no nosso escritório, nós entregamos para o cliente um produto que é exatamente esse, o manual do proprietário. Certo. Porque o proprietário ele precisa saber o que tem, cada uma das plantas, o seu nome, quanto elas vão crescer, como elas têm que ser mantidas, como isso funciona. Isso tem que entregar. Um problema que nós temos seríssimo é que o nível em geral dos nossos jardineiros é muito baixo. Tem poucos jardineiros que tenham formação específica. E aí é muito difícil que um jardim se mantenha bonito no tempo na mão de jardineiros que não são qualificados. E aí eu sempre conto a mesma história quando chega o jardineiro e pergunta para a dona da casa, é para podar?
Se supõe que o especialista é ele e que ele tem que dizer para o proprietário da casa, para a proprietária da casa, olha, precisa podar agora, tal. Vamos dizer que o proprietário não tem que podar. E aí a segunda pergunta é a que altura? Aí tu já percebe, tu vai num médico e o médico te pergunta, tem que operar? Quer dizer, eu vou num especialista que me diz o que eu tenho que fazer, não? Isso que eu espero de um especialista. Mas agora, me chamou a atenção uma coisa. Existe a orientação para aquela empresa ou para uma casa, né? Tem algumas casas aí que recorrem a paisagismo também, não é? Sim, muito. Então, e tem aquele cliente que chega pedindo coisas absurdas. Eu gostaria de uma árvore com essa característica e que não tem cabimento utilizar aquele tipo de árvore para aquele local e que vocês precisam explicar. Como é que funciona essa relação paisagista-cliente? Tem muito, porque na realidade tem duas coisas aí que a gente tem que lembrar. Primeiro, as pessoas hoje têm muito acesso à informação, em todos os sentidos. Tem revistas, tem o Instagram, tem um monte de coisas. YouTube, que nós estamos aqui. Tem um monte de ferramentas. YouTube é uma ferramenta fantástica. A Manuela, que é minha sócia no escritório, ela é youtuber aí, então ela está postando uns vídeos bem interessantes, explicando passo a passo do jardim que ela está fazendo na casa dela, do projeto, a concepção. Então, o cliente nosso hoje tem muita mais informação. Também nos exige muita mais informação. Ele quer saber mais. Isso é muito bom. Tá? Eu vou colocar 2 exemplos aí bem simples. A tesoura de jardineiro antes era para o jardineiro. Então, se funcionava, não funcionava, não era para mim. Hoje, tem umas tesouras sofisticadíssimas, com uns preços sofisticadíssimos, porque é a própria pessoa, próprio proprietário que ele cuida das suas plantas. As pessoas, e mais com a pandemia, se voltaram para o jardim. As pessoas conhecem os nomes das plantas, entendem, pesquisam. Isso é muito, muito bom. O outro lado, é esse lado onde você estava perguntando, das tendências, da moda, tal. Então agora, por exemplo, as oliveiras estão de moda, como ciprestes estão de moda. O pessoal quer ter um jardim da Toscana em Joinville. Bom, Joinville não é a Toscana. Tá? Então, climas distintos. O clima é distinto, o solo é diferente, são plantas que não vão crescer bem, não tem nada a ver com o entorno. E eu acho que o paisagista tem que ter uma responsabilidade nesse sentido. Eu tenho que alertar se essa planta vai bem ou não vai bem. A maioria dos nossos clientes respeitam isso e entendem, mas nada impede que na hora que tu entrega o projeto, diz, e depois pega o jardim e planta aqui porque eu quero. Isso tem. Eu acho que nosso trabalho é mostrar para o cliente o que é melhor numa relação clima, tamanho, desenvolvimento, quando o cliente quer plantar uma planta que não cabe num determinado lugar, ou quando quer misturar plantas de sol e sombra, para colocar os exemplos mais evidentes. Mas temos a mesma coisa em decoração, tá? A gente vê, de repente, umas misturas de coisas que não tem nenhum estilo, mas eu entendo que no paisagismo, na jardinagem, existe um vínculo emocional muito forte. Eu sim te digo, eu vou propor para o meu cliente diferentes alternativas. E se ele me diz, essa planta eu não gosto, eu não tenho argumento técnico para rebater isso. Minha obrigação é oferecer outra alternativa que cumpra aquela função, ou de proteger a vista do vizinho, qualquer coisa assim. Me parece, com base no que tu está falando para mim aqui, que o paisagista, ele imagina ali o que seria ideal para um determinado local, ele apresenta aquilo para o cliente aceita, aquela obra é executada e acontece, é uma obra de arte praticamente. Acontece depois de algum tempo, você está passando lá, dirigindo pelo local, meu Deus, o que os caras fizeram aqui? E acaba estragando o trabalho, estragando entre aspas, sim, claro. Sim. Acontece muito isso? Acontece, mas eu vou te colocar outros exemplos no outro sentido, tá? Nós temos uma cliente extraordinariamente querida com a gente. Tem muita interação com o cliente, não? Na medida que, especialmente, nós temos 2 tipos de clientes claros. O cliente corporativo, a construtora, a incorporadora, quando é um hotel, uma escola, etc., que existe uma relação muito mais profissional. O trato é muito mais profissional. Quando estamos falando do jardim de uma residência, existe um envolvimento muito pessoal. A gente precisa conhecer a pessoa se abre muito contigo, como se abre com o arquiteto, porque tu está definindo o espaço que ela vai usar, não?
Então, nesses casos, quanto melhor a relação que exista, melhor o resultado final. E nós temos uma cliente que todos os anos nos manda uma foto do jardim perto do Natal, com a mesa posta, linda, com as janelas abertas. Olha, ai, que parabéns, está tão bonito. Ela nos dando os parabéns ainda, e esse é um jardim que tem 7, 8 anos, está impecável. Antes de mudar qualquer coisa, hoje é muito fácil, manda uma foto por WhatsApp, olha, tenho dúvida, esta planta dá um problema, tal. Então, nós temos clientes com os quais a gente tem uma relação muito forte. E o resultado está lá, e o jardim cada dia está ficando mais bonito, as plantas estão crescendo cada vez melhor e desenvolvendo melhor. E tem aquele outro cliente onde está na mão do jardineiro. O jardineiro, de repente, essa planta não está mais na moda. Tá? Porque o jardineiro, quanto mais troque plantas, mais vai faturar. Tá? Então, nós fazemos... Claro, cada um tem o seu... É como se eu vou no cabeleireiro e pergunto, olha, precisa cortar? Ele sempre vai me dizer que preciso cortar. Não? Dificilmente. Senão ele não fatura. Ótimo. Se ele não fatura, não? É verdade. Então, o jardineiro sempre, esta planta já está na hora de trocar. Nós nos preocupamos muito com o custo de manutenção, nós preocupamos muito com a sustentabilidade, o custo de energia para podar a grama. Nós usamos muito forrações, que são plantas que não são grama, que requerem menos manutenção, plantas de flor perenes para não ter que ficar trocando constantemente. Então, essa é uma preocupação muito forte. Agora, o sujeito que cuida de animais, né? Eles costumam falar com cachorrinho, com gado, com cavalo, coisa mais natural do mundo. E eu já ouvi falar também que as plantas, aí eu vou ter que pedir o seu ponto de vista em relação ao assunto. As plantas também gostam de conversar, bater papo. Dizem que se o sujeito conversa com a planta, ela cresce mais rápido. Enfim, isso aí é lenda ou tem algum fundamento isso aí? Eu vou te contar uma anedota que não é minha, do Burle Marx, que eu tive a oportunidade de viver. E o Roberto era muito espirituoso e era uma pessoa com uma personalidade muito forte. Tem essa história de que as plantas sentem, e se vamos reconhecer que são seres vivos, eu acredito que de alguma maneira sentem. E aí tem uma teoria de que as plantas preferem determinadas músicas, tá? Que de repente Beethoven ou Mozart fazem que as plantas cresçam mais e essa coisa toda. E eu lembro num jantar na Venezuela, uma senhora perguntou, tinha um grupo de pessoas aí e tal, e o Roberto estava participando desse jantar e perguntaram para o Roberto Burle Marx se tal planta, não lembro, os antúriums ou as phalaenopsis, qualquer planta, ela preferia Mozart ou Beethoven. E Roberto, com a sua presença de espírito, ele respondeu seco e duro: merda. As plantas preferem merda. No sentido, a planta precisa esterco, precisa adubo orgânico para crescer. Esquece a música. Lógico, não, mas era bem o espírito de Roberto de dar essas saídas espirituosas. Eu acho que sim, que um ambiente, se você trata as plantas com carinho, e eu vou te colocar um exemplo que é importante, que as pessoas, essas coisas da cultura popular. Tem gente que diz que para que uma jabuticabeira carregue, tem que bater nela com um facão, tem que botar prego, que para que uma mangueira carregue é a mesma coisa. Não sei se você já escutou isso. Não, é a primeira vez que eu ouço. Mas muitos das pessoas que nos estão acompanhando aí já escutaram isso, que tem que judiar da planta para que a planta carregue. E tem parte de verdade. Tá? O que acontece? Se eu castigo uma planta, se eu bato nela com um ferro, com um facão, com um machado, não? A planta ela entra em estresse, se sente ameaçada, ela floresce para frutificar, para dar sementes, para com isso se perpetuar. Então, como também, vamos dizer assim, numa guerra a população aumenta. Sempre que tem guerra, o número de gravidezes e de partos é muito maior, porque como uma defesa da sociedade para para preservar a espécie humana. E é verdade, tá? As plantas em estresse florescem. O ipê é um exemplo. O ipê, depois de uma seca, ele floresce. Eu vou contar uma história agora. Não, conclua. Agora, eu sou de outra teoria, tá? Eu digo, tá bom, funciona, mas se você dá adubo, cuida direitinho e tal, também floresce. Então, eu prefiro, sou da teoria do carinho, do cuidado, de tratar bem as plantas para ter um melhor resultado do que não ficar tratando a pauladas. Me lembrei agora de uma situação. Eu fiz uma obra em casa uma vez e o local onde tinha uma goiabeira
goiaba vermelha, que eu particularmente gosto, eu tive que cortar aquela árvore, foi colocando um piso qualquer lá, enfim, o porcelanato e a cobertura da garagem, e os carros passaram estacionando ali. Mas como eu gosto da tal da goiaba e não entendo nada de agronomia, né? Mesmo assim eu tentei, né? Vi que tinha uma mudinha pequenininha e plantei num outro local, né? Uma boa exposição ao sol. Tá pensando, eu acredito que daqui a uns anos o pé de goiaba vermelha vai aparecer lá naquele local. Não, ele secou, não deu certo, porque não é surpresa, não tenho muita habilidade com isso. Agora, a minha grande surpresa foi saber o seguinte, que a goiaba vermelha que a gente cortou ali naquele local, ela não só floresceu entre o concreto, passou pelo porcelanato e quando eu fui ver estava dessa altura, 30 centímetros. Juro, sem o sol sequer batia naquele local. Vai entender. Não, as plantas têm uma capacidade de sobrevivência, de resiliência extraordinária. Não duram mais porque a gente mata elas aqui. Aqui nós vemos toda essa situação nas nossas ruas, cada vez com menos árvores, cidades mais inóspitas, cidades muito mais duras. Mas as plantas, se a gente dá a mínima oportunidade, elas progridem, elas se desenvolvem. Vamos voltar no tempo de novo lá. Quando que você entrou para a faculdade de paisagismo? 75. 75. Então vamos voltar lá para 1974, sei lá, quando é que você tomou a decisão. Quando é que o Jorge olhou, pensou, poxa vida, eu vou fazer faculdade, o que eu quero fazer? Quais foram as influências, se é que teve alguma influência, ou como é que foi essa decisão? Bom, teve influência muito forte do meu avô, depois eu vou contar, mas isso quase foi um trauma em casa. Meus pais sempre me apoiaram nas minhas decisões, mas meu pai jurava que eu ia fazer administração de empresas. Ele, de alguma maneira, pensava isso. E quando eu falei que eu queria estudar paisagismo, para ele foi um choque. Foi um choque, porque não via isso como uma profissão de futuro, não veia isso como com tanto status como outras profissões e tal. E aí tinha um amigo da família que tinha feito o jardim da casa da minha família e que tinha um viveiro de produção de plantas e uma empresa de projetos de execução. E aí ele ligou para ele e falou, olha, eu queria que o Jorge fosse passar um final de semana aí contigo, mostra todo o lado ruim da profissão para tentar... para desencorajar ele. Para desencorajar, não? Aí não era perto, eram 150 quilômetros, peguei o trem, fui lá para ver, tal, me recebeu muito bem, visitei lá, fiquei o final de semana inteiro com ele lá, e ele me mostrando carro sujo, lama e tudo, reclamando de tudo. Tal, e só as adversidades daquilo lá. Todas as adversidades. Quanto mais ele tentava me desencorajar, mais certeza eu tinha de que era isso que eu queria. Isso por um lado. E, por outro lado, meu avô cuidava do jardim de casa, da casa dele, tinha muito conhecimento desses velhos que tinha naquele aprendizado da roça, e eu ajudava, era o neto mais velho, então eu ajudava no jardim, gostava de mexer com planta, gostava de plantar. Então, aí teve essa iniciação que nunca abandonei. Continuo gostando de pegar uma enxada na mão, continuo de pegar a tesoura na mão. Adoro mexer com planta, é uma boa terapia para descarregar a agressividade, para sentir uma melhor qualidade de vida, ter essa relação com a natureza, para mim é super importante. Ô, Jorge, você dizia que você tem 2 filhos. Sim, um casal. A menina mora, mulher mora, que mora na Europa e um filho aqui no Brasil. Como é que é? Com que frequência que você vai para a Espanha? Quando você vai lá para Barcelona, você está em casa? Ou quando você está aqui, você se sente em casa? Como que é a relação Brasil e Espanha hoje, depois de tantos anos aqui no Brasil? Bom, eu te diria sim que eu me considero cada vez mais, e a gente estava falando antes dessa história da Catalunha, da Espanha e tudo. Eu acho que o conceito de fronteira, não de identidade, mas o conceito de fronteira é um conceito que a gente deveria repensar um pouco. Tá? Hoje, por exemplo, na Europa, eu me sinto europeu e catalão. Eu não me sinto espanhol. Tá? Então, eu chego em Barcelona, me sinto absolutamente catalão de Barcelona e fico no hotel porque o apartamento da minha filha não é muito
muito grande. Tem a casa do meu irmão, tenho 2 irmãos lá, tenho minha mãe, tenho espaço para ficar, mas ou tenho um hotel perto da casa da minha filha, é mais prático e tudo. Para mim é melhor e diz que convidado é como peixe, depois de 2 ou 3 dias começa a feder. Mas eu tenho uma muito boa relação e do mesmo jeito que eu me sinto joinvilense, eu me sinto mais joinvilense que brasileiro e me sinto mais catalão que espanhol e, por outro lado, me sinto super europeu entendendo essa complexidade e essa diversidade. E quanto mais eu trabalho em outros países, mais visito outros países, eu me sinto cada vez mais latino-americano. Então eu acho que nós devemos ser cada dia mais cosmopolitas, no sentido de ter uma visão um pouco mais ampla do mundo, não pensar tão bairrista nesse sentido, manter a nossa identidade, enriquecê-la nesse sentido, mas essa construção da identidade acho que é um processo interessante. Acho que eu sempre recomendo às pessoas viajar, conhecer outros países, outras realidades, outras cidades. Me preocupa quando vejo gente jovem que não viaja, porque eu acho que aí tem muita mais dificuldade em comer comidas diferentes, em conhecer coisas diferentes, em ter parâmetros diferentes para comparar. Quanto mais a gente viaja, quanto mais nós conhecemos o mundo, mais vamos ver quanto somos iguais aos outros e quanto somos diferentes. Nós tivemos agora, recentemente, a invasão da Rússia. A Ucrânia foi invadida pela Rússia, um argumento frágil da Rússia, dizendo que há um movimento neonazista na Ucrânia, que aquelas províncias ali têm uma influência russa, e tem mesmo, né? Falam russo, né? Então, mas basicamente a ideia ali é poder, dinheiro, quer dizer, que é tomar aqueles recursos que são abundantes na Ucrânia, não é? Sim, na realidade eu sou nessa história completamente pró-Ucrânia, nesse sentido daí, é intolerável qualquer agressão de um país a um país soberano. Lembrar que a Ucrânia teve eleições livres e tem gente questionando que elegeu um comediante. Acho que o presidente da Ucrânia está mostrando o tipo de homem que é, o tipo de pessoa que é, o tipo de líder que é, e não tem como apoiar ou defender ou justificar nenhum tipo de agressão nesse sentido. De novo, quanto mais a gente se conheça, melhor. A Europa tem um programa muito interessante para estudantes universitários, que é o Erasmus. O Erasmus nasceu depois da Segunda Guerra Mundial para que estudantes de países façam parte da faculdade em outros países. Quanto mais as pessoas se conhecem, mais nos damos conta, mais percebemos que somos iguais e mais difícil é que a gente brigue entre nós. Sobre o comediante ainda, né? O Ronald Reagan não era comediante, mas era um ator e que chegou a fazer filmes engraçados. Eu me pergunto até que ponto boa parte dos nossos políticos não são comediantes, não são atores. Tá? Verdade. Porque, na realidade, quando a gente vê muitos dos nossos políticos, o que eles falam, tinha um humorista europeu que eu gostava muito, que eu gosto muito, que ele diz que nós estamos como estamos porque os políticos contam para os jornalistas as mentiras que contam e depois acreditam no que os jornais publicam. Tá? Então eu sinto um pouco que nós estamos hoje na mão de atores. Agora você falou que você se sente europeu, né? Uhum. Eu ouvi outro dia alguém criticando o Brasil, porque o brasileiro ele não se preocupa tanto quanto o europeu em falar uma segunda língua. Eu vejo assim bastante praticidade na Europa você aprender mais de uma língua pela distância que há entre os países que falam línguas diferentes. Me parece que no Brasil não é o caso, né? Até porque os países em volta aqui, ainda que a gente não fale espanhol fluentemente, mas um portunhol arranhadinho dá para se comunicar. Como é que você vê essa claro que a gente está falando de culturas milenares da Europa com um país jovem, mas não, bom, que comparação que você faz aí? Bom, eu sou suspeito para falar, tá? Eu falo 5 línguas. Eu falo francês, inglês, português, castelhano e catalão, certo? Então eu acho que a gente tem que falar mais línguas. Primeiro, porque falar mais línguas e não portunhol arranhado, senão acho que tem que falar no mínimo espanhol. Qualquer um que mora no Brasil teria que falar espanhol ou inglês. Cercado de países que falam espanhol. Isso nos aproxima muito mais. Falar mais línguas faz que o nosso vocabulário na nossa língua mãe enriqueça. Além disso, com isso, nós temos oportunidade de viajar para outros países, de conhecer outras realidades diretamente, sem ter que ter tradução.
tem uma frase italiana famosa que diz traduttore traditore, quer dizer, o tradutor é um traidor, porque o tradutor ele muda as palavras, o sentido das palavras. Então, poder entender as coisas exatamente no tom, na sutileza que foi dito, é muito importante. Inclusive, até a internet oferece um mundo gigantesco de alternativas para quem domina outros idiomas, né? Imagina, parece que depois do inglês, o espanhol é o idioma que mais é difundido na internet. Então, é um idioma muito útil mesmo para aquele que nunca pretenda visitar um país que fala espanhol. Além de que para quem fala português, para o brasileiro, o espanhol é muito mais fácil de aprender, como o italiano. Todas aquelas línguas que são de origem latim são muito mais fáceis de aprender. Então, eu defendo isso, acho que é importantíssimo falar outra língua e que quantas mais línguas a gente fale, vamos ter um vocabulário mais rico, vamos ter uma cultura mais rica, vamos conhecer melhor as pessoas e tudo que seja conhecer, aprender, é um processo permanente que a gente deve estar fazendo constantemente. União Europeia, Mercosul. A gente caminha para alguma coisa parecida ou a gente está muito distante? Não existe a menor possibilidade. São dois modelos. Um é uma união econômica e a União Europeia é uma união política. Tá? O Mercosul está muito longe disso, não tem massa crítica para isso, não tem nem vontade para isso. Eu sou crítico também do modelo da União Europeia porque foi uma união de países e com isso nós temos uma duplicidade na União Europeia porque nós continuamos tendo os governos de cada país, nós temos os exércitos de cada país, quando o ideal seria que a Europa fosse um único país respeitando as nacionalidades e as identidades. Um exemplo que muita gente não entende, até o brasileiro em geral é mal informado e também não se preocupa muito de ir atrás das informações. Tem essa discussão sobre a OTAN nesse momento, não? Da Organização do Tratado Atlântico Norte. Por que existe a OTAN se o Pacto de Varsóvia acabou? Bom, existe a OTAN porque é uma maneira de que os países tenham um exército conjunto, reduzam os seus custos armamentistas, e agora, justamente com essa invasão da Ucrânia, estão aumentando, todos os países estão praticamente dobrando o seu orçamento militar, e antes a Europa estava indo numa linha exatamente contrária, reduzir o orçamento militar para ter mais recursos para aquilo que é de verdade importante, são as políticas sociais, para a educação, para a saúde, para a segurança, no sentido de segurança cidadã, de segurança urbana. Então, eu defendo completamente essa abertura nesse sentido, que a gente se conheça mais, que a gente entenda as diferenças. O modelo nem o Mercosul funciona, a gente não consegue exportar diretamente para a Argentina ou para o Paraguai. O Chile é um país completamente fechado, por isso acabou saindo do Mercosul. As regras mudam toda hora. Constantemente. Inclusive, me parece que a mudança de governo, cada mudança de governo mudou o presidente, as regras mudam novamente. Tem interesses absolutamente distintos do anterior, né? Tem que entender também que quando você faz um Mercosul como que nós fizemos, onde tem um país tão grande como o Brasil, nós temos um problema sério. Porque, na realidade, se a gente abrisse completamente as fronteiras econômicas do Uruguai ou do Brasil, vamos dizer que o Brasil, todo o produto brasileiro pudesse entrar no Uruguai, como nós estamos vendendo hoje para o Rio Grande do Sul, teria muita empresa uruguaia. Estou falando uruguaia no sentido do tamanho de dois países diferentes. O Uruguai tem menos população que a região metropolitana de Curitiba. Exatamente. Né? Não tem como... Não tem como competir. É totalmente assimétrico, né? Mas na Europa também não existe essa simetria. Tem naqueles pequenos países lá da Europa, sei lá, Andorra, sei lá quais são. Não, tem muitos países. Como é que se faz? Como é que lá funciona? Na realidade, como não tem de fato fronteira, primeiro você permite o livre trânsito de pessoas. Um croata pode trabalhar na Espanha perfeitamente, um alemão pode trabalhar na Dinamarca ou na Bélgica, onde ele quiser. Então, é muito mais fácil. Na hora que você tira todas as barreiras, aí você está obrigado a competir de igual para igual. Nós estamos constantemente criando barreiras, e aí as barreiras distorcem a realidade econômica. E por que a Grã-Bretanha deixou a União Europeia? Bom, eu acho que eles estão se arrependendo ainda, e a Escócia vai fazer agora um referendo para pedir para voltar, porque a Grã-Bretanha é a união de 4 nações, né? Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Inglaterra.
Então, eu acho que foi uma jogada infeliz do Cameron na época, que ele nunca imaginou que ia acontecer e depois, hoje, estão sofrendo duramente o castigo dessa decisão. Mas a Escócia, como integrante da Grã-Bretanha, poderia, independentemente, fazer parte da União Europeia? Ela pode requerer pela situação que tem. Ela pode requerer a entrada. Tá? Não tem a entrada garantida. Até porque a União Europeia também não vai aceitar tão facilmente também, não é? Não, existe um processo, como a Ucrânia agora, por exemplo, a União Europeia acaba de aceitar o trâmite, não a entrada da Ucrânia, mas acaba de aceitar que a Ucrânia tem direito a solicitar. Vamos examinar a situação. Exatamente. Então, acho que isso mostra que tem gente que não está satisfeita com o Brexit, com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Até aconteceu um negócio engraçado, né, na Irlanda, né? Porque a Irlanda do Norte, sim, ela é da Grã-Bretanha e a Irlanda continua na União Europeia. Sim. E eles que não tinham mais fronteiras, né? Agora existe uma fronteira entre a União Europeia e a Grã-Bretanha e também com a Irlanda do Norte. E o comércio sofre com isso. Exatamente. E a União Europeia ficou chateada com a saída da Inglaterra, certamente. Como é que tá? Mudou alguma coisa para a União Europeia? Bom, na realidade, quem mais prejudicado ficou foi a Grã-Bretanha. Isso é claríssimo, tá? Hoje voltam a precisar visto, passaporte, toda uma série de coisas e a vida deles ficou mais complicada. Mas a Grã-Bretanha sempre manteve uma política diferente, tanto foi o único país que não adotou o euro. Tá? O euro é uma grande vantagem para todo mundo poder usar a mesma moeda. Eu lembro, antes de viajar para a Europa, tu passava pela Bélgica, tinha que trocar, passava pela Holanda, tinha que trocar, ia para o Luxemburgo. Era um desastre. Então, ter uma moeda única é uma grande vantagem. Mas é um orgulho que os ingleses têm pela moeda deles, né? Pela Libra. Pela Libra, não é? Sim, é um orgulho, mas eu acho que não fizeram um bom negócio. Não foi uma boa? Mas isso talvez tenha atrapalhado a integração da Grã-Bretanha com a União Europeia, não? Facilitou a saída. Facilitou a saída. Ah, sim, sem dúvida. Facilitou a saída muito. Mas será que não deixaram aquilo ali separado exatamente para uma saída estratégica? Eu não sei. Aí não teria conhecimento sobre isso, não. Ô, Jorge Castan, e por que você é tão... o Mercosul, você não vê vantagem alguma ou há algumas vantagens? Não, lógico que há vantagens. A circulação ficou mais facilitada, né? Ficou mais facilitada, mas na realidade nós somos mestres em criar barreiras. Os argentinos são campeões mundiais nisso, o Brasil também. Então, na realidade, quem melhor se preparou para o Mercosul foram as montadoras, onde separaram a produção. A Toyota fabrica carros aqui, caminhonetes lá, a Ford fabrica isto aqui, agora não fabrica mais, mas enfim. Então, tem os grandes conglomerados econômicos se prepararam muito bem. Para o cidadão médio, mudou muito pouco e, na realidade, não foi um projeto bem elaborado, tanto é que tem caminhado muito pouco até agora. O nível de integração é muito aquém. Não vamos ficar no cosmético, na perfumaria, de poder entrar na Argentina com carteira de identidade. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de alguém poder ir morar na Argentina, trabalhar na Argentina, os argentinos vir para cá. Nós não temos isso dessa maneira, estamos longe disso. Em Portugal, você entra com a sua identidade também e não tem nenhum tipo de mercado comum entre os países, né? Como turista pode, mas para morar em Portugal é mais difícil. Mas o brasileiro tem uma condição privilegiada em Portugal. Ô, Jorge, para a gente concluir esse nosso papo aqui, você diria, hoje, com quantos anos de Brasil? 37. 37 anos de Brasil. Você diria que o Brasil, quando você chegou para cá, ele melhorou? Se melhorou, melhorou em que aspecto? Se não melhorou, o que ele regrediu? Como é que você vê esse Brasil de um espanhol que está há 37 anos vivendo aqui nos trópicos, embora a gente esteja nos subtrópicos aqui? Não. Bom, eu acho que o Brasil melhorou de uma maneira geral, quer dizer, o Brasil hoje é um país mais integrado ao mundo. Eu lembro na época que quando eu cheguei no Brasil era um país absolutamente fechado, a importação era praticamente impossível. Hoje só é difícil, mas não é impossível. Então, o Brasil está mais integrado no mercado e com a sociedade mundial. O brasileiro viaja muito mais. Não estou falando de ir para Disney, não é disso que estou falando, mas o brasileiro hoje tem mais contato com o que acontece no mundo e o Brasil é um país que tem desenvolvido nesse sentido. Eu acho que temos muita tarefa para fazer. A parte de educação é um tema gravíssimo. O nível do nosso sistema educativo é vergonhoso. É muito difícil desenvolver um país e uma sociedade mantendo o nível educacional que nós temos. O sistema de saúde tem muito para melhorar.
E o que mais me preocupa é esse país de privilégios que tem que ser criado com a Constituição. É absolutamente vergonhoso quando a gente compara isso com a Europa, com os Estados Unidos, com qualquer país mais desenvolvido. O número de privilégios, de privilegiados, o corporativismo de alguns setores da economia, da sociedade, é uma coisa absolutamente inaceitável. Acho interessante que o Brasil queira entrar na OCDE, acho que isso seria interessante. O combate à corrupção não é, de fato, um tema que esteja na pauta. Eu trabalho muito com a cooperação europeia, tenho trabalhos tanto com a cooperação suíça como com a cooperação alemã, e nós temos contrato de prestação de serviços onde corrupção, toda essa parte de compliance, de governança, são temas vitais, tá? Então, isso me preocupa muito. E aí, quando eu falo de corrupção, não estou falando da corrupção governamental dos órgãos públicos, estou falando da corrupção nossa, do dia a dia, aquela coisa famosa da lei de Gerson, de furar a fila, de tirar vantagem. O jeitinho brasileiro, que tanto fala. Brasileiro. Acho que o jeitinho brasileiro ele está de tal forma encarnado na nossa realidade que isso não é bom. Tá? Que a gente tem que repensar os nossos valores e princípios, tem que pensar o que é ser brasileiro, o que nos diferencia e o que deveria ser aquilo que nos faça avançar como país, como nação, como sociedade. Eu, quando vejo cada um querendo tirar vantagem só para ele, cortando a árvore que está na frente da sua casa para poder botar um carro na frente e não tem essa consciência da sociedade, eu acho que nós regredimos muito. O individualismo está acabando conosco, essa visão errada da liberdade, que na realidade é uma libertinagem absoluta, onde tudo vale em benefício próprio, essa privatização do lucro e a socialização do prejuízo, eu acho que nós vamos pagar e estamos pagando muito caro por isso. Essa frase é impactante, hein? Mas que é a privatização do lucro e a socialização do prejuízo. Ou seja, nós pagamos, todo mundo paga a conta, mas alguns ficam com o lucro. Não, isso é brutal. Nós não temos uma consciência de sociedade. A participação da sociedade, das pessoas na sociedade, na vida em comunidade, para fazer deste um país melhor, uma cidade melhor, nós não temos. E isso preocupa. Vai ser difícil sair de onde estamos com as premissas que nós temos, com os princípios e valores que a gente defende. Muito bem, quero agradecer muito ao paisagista catalão, espanhol também. Joinvilense também. Joinvilense também. Jordi Castanho, obrigado por ter vindo aqui. É sempre muito bom falar com você. Muito obrigado pelo convite. Até o próximo podcast aqui do Grupo Marca. Tchau, pessoal.